Aquele profissional já veio treinado e você vai ter um custo maior com aquele profissional. Perfeito. Agora, o estagiário vai ter alguns lados bons e os lados ruins, e o Luciano vai falar um pouco mais sobre isso aí com a gente. Agora sim, Lu. Pronto, agora sim. Vamos lá. Acredito que a gente vai conseguir até ajudar alguns jovens aí que, porventura, né, estejam abrindo aí a live, né, no perfil da Evo. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, Daniel. Eu que agradeço o seu tempo também, participar desse desafio, vamos dizer assim, essa jornada do empreendedor, ela está sendo uma jornada tanto para as pessoas ali que vão acompanhar, mas também para nós aqui, né, que a gente tem que colocar o tempo aí à disposição, né? Então vamos lá, Lu, se apresenta, fala aí quem é você e quem é eu, para a gente dar o start aí no bate-papo. Bem, vamos lá. Meu nome é Luciano Matos, né? Eu sou gestor aqui da Evo Estágios de Juiz de Fora e também de Ubá, né? E o nosso papel, né, como Evo Estágios é realmente inserir jovens no mercado de trabalho, né? A gente acredita muito que os jovens, né, são a nova geração que está vindo aí, a válvula propulsora, de fato, né? Então, hoje, a nossa missão, né, como Evo Estágios, é, de fato, inserir esses jovens no mercado de trabalho e fazer com que eles cresçam, né, amadureçam, né, e, de fato, no médio e longo prazo, né, tenham ali, né, cargos de liderança, cargos de diretoria, né, e virem até mesmo sócios aí das empresas que a gente faz lá esse primeiro contato. Então, esse é o nosso papel, Daniel. Ele é muito amplo, mas, ao mesmo tempo, muito simples, né, que é fazer a inserção de jovens no mercado. Não, legal. E tem casos que são até conhecidos de pessoas que hoje são donos de grandes negócios, de grandes impérios, vamos dizer assim, que iniciaram a carreira como estagiário, né? Eu não iniciei a minha carreira como estagiário, mas eu também iniciei como office boy, que também foi na Era o nossa época estagiário aí, o da época, né, Daniel? estagiário da época. Agora é uma profissão que já está extinta, né? Exatamente. Nós era basicamente bancário, né? Então acabou essa questão toda hoje com o banco ou internet, acabou É o verdade. nosso papel. Não, Foi uma escola. de fato, era o estagiário da época, né? Hoje a gente tem, né, a lei do estágio, de fato, né, que regulamenta, de fato, né, o estagiário. O estagiário tem seguro de vida, ele tem um contrato, né, que a gente emite obrigatoriamente, né? Então, ele, de fato, ele tem, né, os seus direitos resguardados, né? Com certeza, antes de 2008, lá na sua época, na minha também, né, eu iniciei como estagiário, né? Não tinha todo esse apoio, né? E aí, os estágios, o papel é fazer esse, né? Pegar na mão do jovem e, de fato, ali, né, mostrar para ele um caminho, né? E muitas das vezes mostrar um caminho diferente do que ele está vendo ali, né, na vida acadêmica dele. E a gente vem trazendo, de fato, para a realidade, né? Eu costumo falar que quanto antes, né, o jovem experimenta o mercado de trabalho, melhor para ele, né? Porque ele pode até trocar de curso, ele pode até mudar, né, de percepção do que ele tinha para a realidade a outra, né? Então, o nosso papel é fazer com que o jovem experimente o mercado de trabalho, né, ali bem no início do curso mesmo, né? E principalmente, né, fazer com que ele entenda se ele vai gostar, né, se ele quer seguir, né, naquela profissão, ou se ele só experimenta o mercado de trabalho depois dos 5 anos, né? Muitas das vezes ele já fica com aquele sentimento de que ele precisa tentar, né? Então, o nosso papel é realmente fazer essa experimentação do mercado de trabalho cada vez mais precoce. Não, bacana. Eu vi a Rafa Ferreira que entrou aí também, conheço ela, vi ela crescer numa empresa lá no Rio, né? Na Bodytech, na época, eu vi uma pessoa que também garrou no chifre do boi, aproveitou muitas oportunidades. E, Luciano, vamos lá, o estagiário você mesmo já trouxe, é necessário fazer um contrato. Então, assim, o estagiário ele não está sobre a lei da trabalhista. Então, é uma lei específica, né, que rege. Então, quais que são aí os requisitos, por exemplo, que uma empresa pode ter para ter estagiário? Tem que ter número mínimo de funcionário, mas nesse primeiro momento, assim, a empresa está precisando de carro. Como é que ela faz para ter estagiário? O que ela precisa?
Então, qualquer empresa, Daniel, até mesmo o MEI, né, ele pode ter um estagiário 100% legalizado na empresa dele, né? O único requisito, né, que a empresa precisa ter é alguém para supervisionar esse estágio, tá? E muitas das vezes vai ser o próprio dono da empresa que, pela experiência dele ali de tocar o negócio, né, ele é capaz de supervisionar ali o estagiário dentro da empresa dele. Então, para o estudante, ele precisa estar estudando, né? Só é estagiário, né, quem está estudando. E aí pode ser ensino médio, ensino técnico ou superior, né? E a empresa precisa ter ali um supervisor, né, para estar supervisionando, para estar orientando, né, esse estagiário no dia a dia dele. Tá, isso que você me falou aí agora do MEI, me deu uma dúvida. O MEI ele pode ter, pela regulamentação, um funcionário. O estagiário conta como esse um funcionário ou ele pode ter um funcionário CLT e um estagiário? Conta como esse funcionário, tá, Daniel? Então, o MEI regularizado, ou ele vai ter um estagiário ou um CLT. Então, ele precisa realmente fazer essa adequação. Ah, Luciano, eu quero contratar um estagiário e sou MEI. Você pode contratar, não tem problema nenhum. Posso efetivar esse estagiário depois? Posso fazer com que ele vire CLT? Claro, né? Esse, na verdade, é um dos nossos objetivos aqui, né? Fazer com que o estagiário, né? Eu costumo falar que a gente abre a porta da empresa para o estagiário, né? E aí, dependendo ali do empenho dele, do dia a dia, né, do quanto ele consegue fazer a entrega dele, o caminho, de fato, é a efetivação, né? Não, legal. E, por exemplo, uma empresa que ela quer contratar um estagiário, né? A gente está falando aqui da Estado, ela ajuda nesse processo. Mas qual que é a jornada que uma empresa precisa fazer para ela ter um estagiário? Porque, como você falou, tem que ter estudando. Então, a empresa tem que preocupar se o cara realmente está estudando, se está regular. Como é que é isso? Tem que estar regular ou só matriculado? Como é que é isso? Tem que estar regular no curso, tá, Daniel? A empresa precisa procurar a instituição de ensino, solicitar toda a documentação necessária para fazer esse contrato, fazer, né, a contratação da apólice de seguro de vida, né? Todo estagiário precisa ter uma apólice de seguro de vida ativa, né? Então, a empresa precisa ter essa apólice para que essa apólice seja citada no contrato e aí sim enviada para a instituição de ensino para que o contrato seja homologado e essa empresa que está fazendo a contratação do estagiário não tenha nenhum tipo de problema, né, até jurídico no futuro, tá? A Evistage serve justamente para isso, né? Além de selecionar, né, esse jovem, né, de trazer, né, esse jovem de acordo com o perfil que a empresa precisa, né, a gente também cuida de todo o trâmite burocrático, né? Então, a empresa vai precisar se preocupar apenas com o principal, que é fazer o treinamento, né, fazer esse onboard, essa inserção do estagiário, né? A gente cuida de todo o resto para que a empresa tenha ali a cabeça livre, né, no que de fato importa para ela, que é ensinar o estagiário a trabalhar dentro da empresa dela, né? Você me acompanha no BNI, né? Eu sempre falo que hoje em dia toda empresa precisa ser uma escola, né? E exatamente isso que a empresa precisa fazer, ensinar o estagiário a trabalhar dentro da empresa dela. Nenhum estagiário, né, seja ele estagiário, CLT, gerente sênior, né, chega na sua empresa sabendo trabalhar dentro da sua empresa, né? Então, é papel do gestor, papel do gerente, ali, do coordenador, né, pegar na mão do estagiário ou de qualquer outro colaborador e ensinar, de fato, ele a trabalhar dentro da sua empresa, dentro do seu processo, dentro do seu ritmo, né? É o que a gente chama de onboard, né, que muitas empresas acabam não fazendo e isso gera um turnover muito alto, né? Isso gera com que não fique alinhado as expectativas ali entre o que a empresa precisa e do que o estagiário precisa cumprir, o que gera substituição. Então, a gente orienta sempre, né, as empresas fazerem, né, essa introdução do estagiário e deixar todo, né, o trâmite burocrático de recrutamento e seleção com a gente. Boa. Eu acho que tá dando retorno no seu microfone. Não sei se você está usando fone. Não, eu estou sem fone, cara.
Tá dando um retorninho. Você tá com outro celular próximo com a live rolando, né? Nada ligado aqui, cara, próximo. Não, então, beleza, tá dando alguma interferênciazinha, mas vamos lá, vamos Deixa eu seguir. lá. Eu vou ter aqui uma pergunta. Tem algum cargo que não pode ser exercido por estagiário? Algum cargo? Daniel, todos os cargos podem ser exercidos por estagiários. Tem alguns com requisitos um pouco mais duros do que outros, né? Por exemplo, o estagiário vai trabalhar em uma empresa que tem periculosidade, né? Então, a gente precisa, de fato, entender, né, se está de acordo com o curso dele, as atividades. Ele precisa fazer um exame admissional para comprovar, né, que ele está entrando na empresa ali sem nenhum tipo de doença pré-existente, né? Então, assim, não tem nenhum tipo, né, de atividade que o estagiário não possa fazer. Tem alguns estagiários que não podem fazer determinadas atividades. Então, a gente precisa olhar para o caso concreto, né, e entender quem pode e quem não pode estar ali fazendo, né, exercendo aquela atividade. Por exemplo, funções, né, que envolvam periculosidade, insalubridade, não podem ser desenvolvidas por menores de idade, né? Então, ensino médio, né, não pode trabalhar, né, em ambiente insalubre, né? Mas, por exemplo, dentista, né? O ambiente do dentista ali já tem a insalubridade. Então, um estagiário de odonto pode sim frequentar, né, aquele ambiente desde que, né, esteja amparado aí nas NRs, né, nas normas de segurança do trabalho. Então, a gente vai entender o caso concreto para conseguir encaminhar o estagiário certo para aquela empresa. Boa, entendi, legal. Por causa do pessoal entender, né? Eu não faço. Você hoje foi vítima disso. Eu não faço, eu não combino pauta na live, não. Eu gosto de trazer ideias. E aí, até mesmo para a gente poder a conversa fluir de uma forma legal, né? Porque vão vir ideias novas, assim, no sentido. Então, beleza. A gente já falou de como é que faz e, assim, quais são as cargas horárias específicas para estagiário? Quanto tempo ele pode trabalhar? Pode fazer hora extra? Não pode? Já entra ali, tem férias? Não tem? Então, vamos lá. Legalmente, né, todo estagiário ele pode trabalhar no máximo 30 horas semanais, salvo, né, algumas situações especiais que podem ser no máximo 20. Mas, de modo geral, tá, o estagiário pode trabalhar até 30 horas semanais, sem exceder 6 horas por dia, né? Tem muita empresa que me procura e pergunta, Luciano, eu preciso do estagiário aqui 3 vezes por semana, né? Ele pode trabalhar 10 horas por dia, né? 10 na segunda, 10 na quarta e 10 na sexta? Não, não pode, né? É no máximo 6 horas por dia. Ele vai trabalhar segunda, quarta e sexta. Não pode exceder, né, essas 6 horas por dia, mesmo que semanalmente não exceda as 30 horas, tem esse limite diário, né, de 6 horas por dia. Estagiário tem direito a férias, tá? Passou de um ano na empresa, o estagiário passa a ter direito a tirar 30 dias de férias remuneradas. Essa remuneração não vem acrescida como a CLT, né, de 1/3, mas ela é sim obrigatória, tá? A remuneração do estagiário por férias depois de completados lá, né, um ano de serviço prestado. Fiquei 6 meses na empresa, saí, não cheguei, né, a completar, né, os 12 meses. Quando ele sair da rescisão dele, ele vai receber, né, ali o proporcional de férias que é devido a ele. Então, o estagiário tem direito, né, a bolsa auxílio, ao auxílio transporte e também a 30 dias de férias dentro do ano. Boa, legal. E vamos lá, de termos práticos agora, assim. O que você já viu e trouxe, talvez até de um case de sucesso em relação a algum estagiário que vocês eventualmente acompanharam? O que você tem nesse sentido aí? Pode falar o ramo, se seu cliente, se você não tiver problema com o seu cliente de falar o local, não tem problema para a gente também não. Maravilha. Acredito que sejam todos parceiros, então vou citar alguns aqui, né? Hoje, né, inclusive, está acontecendo em uma empresa parceira nossa, que é a Full Life, né? A gente tem um estagiário lá de marketing
e está terminando o contrato dele hoje, né? Ele voltou de uma feira, né, que estava lá com o pessoal levou ele para a feira em São Paulo, então, assim, ele teve acesso, né, a pessoas diferentes, né, a ambiente diferente, voltou, o contrato dele está terminando agora e a empresa já informou para a gente que vai efetivar ele. Né? Recentemente, na Souza Gomes, né, a gente teve também, né, o caso que está até no nosso Instagram aqui, do Henrique, né? O Henrique foi efetivado com 3 meses lá, né? Então, Daniel, de verdade, a gente tem diversos cases de sucesso aqui, né? E eu costumo falar para o estagiário que depende muito mais dele ser efetivado do que da empresa, né? As empresas estão sedentas por gente boa, né? Tá todo mundo procurando ali, né, um jovem promissor que vai vestir, né, a camisa da empresa assim como veste a do time de futebol, né, que vai vibrar como vibra, né, quando o time dele do coração faz um gol, quando bate uma meta, né? Então as empresas estão sedentas por esse tipo de profissional. Então o estagiário ser efetivado depende, na grande maioria das vezes, única e exclusivamente dele. Então é isso que, através do nosso time aqui, né, a gente tenta sempre mostrar para os jovens, né, que a oportunidade existe, né, e que a gente está aqui para realmente direcionar ele, mas depois que a gente abre aquela porta ali, né, a gente precisa do empenho dele, né? A gente precisa ali da perseverança, né? As coisas não acontecem do dia para a noite, né? Hoje a gente está numa geração, né, onde tudo acontece muito rápido, né? E muitas das vezes, né, na vida real, na vida dos negócios, tudo tem um tempo, né, para você sair do ponto A e ir para o ponto B, depois para o ponto C, né? Então os micro resultados, né, eles precisam ser valorizados. E quando o estagiário vem dando micro resultado, né, a probabilidade dele ser efetivado, né, é muito grande, né? Até aqui mesmo na Evo Estágios, né, com o Luciano, você conhece ele, meu xará, né? O Luciano hoje é nosso coordenador aqui, ele que toma conta, né, do RH, e ele entrou como estagiário aqui dentro, né? E hoje ele vai ser sócio da empresa, né? Então a possibilidade existe, né? A oportunidade existe. Só que aí depende também muito, né, de quanto, né, de empenho esse estagiário vai colocar ali no dia a dia. Isso é bacana. Ontem eu trouxe até um caso dessa informação aqui, que eu estava assistindo uma aula nessa semana passada, e o cara falando que ele começou naquele banco, como posso ajudar, né? Ali antes da entrada da agência. E ele contou que ele fazia nessa agência. Ele trabalhou um dia nessa função. E aí, qual foi o caso que ele conta? Quem conta isso aí é o Diego Neves. Ele começou, e aí ele começou a entender que as pessoas queriam lá fazer o saque, outras pessoas tinham que falar com o gerente, saques maiores são feitos dentro da agência, não no caixa eletrônico, algumas coisas eram no caixa eletrônico e tal. Então, no primeiro dia, ele já tomou a iniciativa de fazer filas separadas. Ó, você é saque, fica aqui, você é falar com o gerente, fica aqui, você é caixa eletrônico, aguarda um minutinho que eu vou te ajudar. Fez ali ajustou o negócio. E no final do dia, o gerente da agência perguntou para ele, como é que foi o seu primeiro dia, gostou? Ele foi, gostei muito, a gente atendeu X pessoas foram para saque, X pessoas falando para falar com o gerente, X pessoas resolveram no caixa eletrônico. Aí o cara falou, mas quem pediu para fazer isso? Ele, ninguém. Né? Eu peguei a informação e tal. Nesse momento, isso é um caso real, ele conta que o cara perguntou para ele, você sabe mexer no computador? E aí ele falou, eu dou aula particular de informática. Então vem para cá, o cara ensinou ele a abrir conta, e ele ficou, no segundo dia de trabalho em diante, ele ficou fazendo já abertura de conta. E aí um negócio mais legal que ele conta, isso aí é um ensinamento sensacional, e eu vou repetir isso nessa live. Ele falou que quando ele completou os 3 meses, ele foi assinar o contrato definitivo com o banco, já era depois do horário, tinha um senhor de frente para ele, sentou, que não era gerente nem nada, sentou, é um cliente da empresa, e falou assim, vim aqui para te contratar. Aí ele, não, mas eu já estou assinando o contrato aqui, deu tudo certo. Ele, não, eu estou abrindo uma indústria de álcool, estou te observando há 3 meses o seu trabalho aqui, eu quero que você vá trabalhar para mim lá, você vai gerir essa indústria para mim. Então, assim, o que é a moral disso, vamos dizer? A gente está sendo visto em todo o tempo
e a oportunidade que o banco deu para ele é estar ali na frente do caixa. Ele pegou isso e criou as dele. Então, isso que você falou faz todo sentido, né? A gente precisa correr atrás, sim. O conhecimento, a informação está abundante, mas o conhecimento, ele continua difícil, tá, gente? Tem muita informação, tem muita coisa pulverizada. Quem tem a informação organizada está vendendo e está tudo certo, tem que vender mesmo, porque é trabalhoso. E as pessoas estão consumindo um pouquinho de cada coisa, ficando obesos de informação e pouco conhecimento. E aí você vê pessoas igual o Luciano, você citou aqui, igual esse outro lá da Souza Gomes, igual o outro da Full Life, né, que eu não me lembro o nome aqui, mas todos eles fizeram além do que era esperado de um estagiário, né? E isso acontece aí, o cara foi com 3 dias, o outro foi com 1 dia, esse outro agora vai renovar o contrato, ou seja, venceu os prazos. Então, você que está assistindo aqui, que está no início de carreira, saiba de uma coisa, entra no fórum de Davos, na internet, pesquisa quais são as habilidades do futuro, que tem lá, a cada 5 anos é feito um fórum, falando quais são as habilidades do futuro, olha quais são as habilidades, olha para onde que o mercado do Brasil está indo em termos financeiros, né, para que área que é, e se uma dessas áreas que você gostar, apetecer seu coração, começa a estudar em cima disso, porque é ali que você vai buscar as oportunidades. Eu escutei uma frase que eu achei muito foda esses dias, é que a sorte é um planejamento oculto, é aquele planejamento que ninguém viu, aí as pessoas chamam de sorte. É muito bacana. Muito bacana, hein? Sentido, cara. E você trazendo isso tudo, eu até anotei aqui, né? O Semenzato, né? Com certeza você conhece ele, hoje um dos maiores donos aí, né? De redes de franquia, né? Ele, toda live que ele faz, todo podcast, ele fala sempre uma frase. Eu sempre fui o melhor em tudo que eu fiz, né? Então, ele já trabalhou vendendo calçado. Ele fala assim, eu fui o melhor vendedor de calçado que Lins já teve, né? Porque ele é de Lins, né? Ele foi professor. Ele fala, eu fui o melhor professor que a Microlins já teve, né? Então, quando você procura ser o melhor em tudo que você faz, né? A sorte oculta, ela acaba aparecendo, né? E quando você ainda faz, né, tudo de melhor, né? E ainda entrega ali, né, um resultado, né, de energia, né, coloca energia, cara, não tem como dar errado, né, cara? É questão de tempo para as coisas começarem a fluir, cara. É aquilo que você... Ele também me deu coxinha, né, Semenzato. E se você pegar a trajetória, como eu falei lá no início da live, muitos dos empresários, talvez até que estejam aqui, eu já vi o Yuri entrou aqui, o Jorge Miguel, a Henriette, eu não sei a trajetória deles, mas possivelmente começaram em cargos operacionais e cargos de aprendizado. Quando eu estava em 2007, 2008, 2009, 2009 a 2010, eu cheguei na empresa e falei, eu gostaria de lidar com a parte comercial, contratos. Eu era técnico, eu sou técnico em mecatrônica de formação, assim que eu saí do ensino médio, né? E eu operava como técnico. Aí eu tive a oportunidade, vamos lá, eu cavei minha oportunidade. Eu pedi, o diretor da empresa falou, em que área você quer trabalhar? O que eu fiz? Eu comecei a trabalhar um pouquinho em cada área, para fazer um papel do que o estagiário faz. O papel do estagiário não é aprender aquilo só. Se ele for uma pessoa de visão aberta, aí, Lu, é a minha visão, tá? Eu acho que se eu for estagiário hoje, é claro que eu jamais seria estagiário com a cabeça que eu tenho hoje, né? Sim, eu estou dizendo na idade, tá, gente? Porque eu posso ser estagiário, entrar na faculdade amanhã aqui, eu posso ser estagiário, perfeitamente. Ou trainee, que é o gourmet, né? A forma do gourmet de falar. Mas é claro que a cabeça da gente hoje é totalmente diferente. Mas que bom que tem eu aqui, tem o Luciano, e tem outras milhões de pessoas falando disso na internet. Exatamente o que eu ia falar. Pesquisa e aprenda todas as áreas da empresa. Eu entrei aqui para trabalhar no comercial da empresa. Excelente. Se você vai trabalhar no comercial, você vai fazer captação. Se você não conhecer o produto que essa empresa vende, você não vai ser um bom comercial. Então, a primeira coisa que você tem que falar, eu, como um dono de empresa, eu ficaria muito feliz se meu estagiário falasse assim, Daniel, cara, gostei, mas aqui eu posso, sei lá, amanhã ou semana que vem, ficar lá aprendendo um pouco sobre o produto?
Claro que você pode fazer isso, inclusive, em casa, né? Na internet, se for pegar material. Enfim, estou partindo do pressuposto que vamos lá, na Full Life, que é um produto que você tem que ler, pesquisar sobre, tem quantos skills tem. Né, cara? Abrir. Olha aqui, gente, tem lugar de comer aqui, onde que eu compro uma pasta de amendoim dessa? Deixa eu comer. Por quê? Na hora que alguém chegar para você e falar assim, eu quero te vender uma caixa de pasta de amendoim. Tá, que parece que tem gosto de quê? Eu não gosto de amendoim, não, mas essa nossa tem um gosto de cookies. Vai fazendo, vai cavando, porque às vezes o empresário não é preguiça, tá, gente? Mas muitas das vezes, a gente está falando aqui para muitas pequenas e médias empresas. A pequena e média empresa, ela não tem processo estruturado de ensino, de treinamento. E falar que nem muitas das grandes têm. Exato, Então, muitas das vezes, ele tem como te falar o D, o A, o C, o D, E, F, J, H. Vai fazer só o B, que é o que você tem que fazer. Então, se você coloca na sua cabeça que você precisa aprender as demais coisas, que na pior das hipóteses, se ele não renovar seu contrato, ou você já está muito pronto para um próximo emprego num concorrente, ou você abre a sua empresa. Exatamente, né? Daniel. E, cara, uma coisa muito interessante, você tocou aí em pequena e média empresa, né? 90% dos nossos clientes aqui são pequenas e médias empresas, né? 80%, né, das empresas do Brasil inteiro são pequenas e médias empresas, né? São pequenas e médias empresas que levam, né, o Brasil nas costas, né? Então, eu tenho sou muito grato por poder ajudar essas pequenas e médias empresas. E eu falo com os estagiários que é muito mais fácil crescer em uma pequena e média empresa do que crescer em uma grande organização. Quando o estagiário chega numa pequena empresa e é ele o dono, né, visionário, com o sonho, o cara que está doido para executar, se esse estagiário entende isso e vai junto, cara, o futuro é ele ser sócio dessa empresa. Né? Ele vai ser gerente, ele que vai liderar os outros colaboradores que essa pessoa vai contratar. Né? Não precisa ser só o estagiário e o dono, já está em uma empresa com 10 colaboradores. Né? Cara, é muito mais fácil você chegar a um cargo de liderança do que se você entra em uma grande empresa que tem 1000 colaboradores. Olha quanta coisa você precisa escalar até chegar lá. Né? Então, eu falo que a pequena e média empresa, você tem chance de explodir em muito menos tempo do que fazer carreira em uma grande organização. Né? Em grande organização, de fato, você tem um tempo que você vai precisar cumprir para chegar em um cargo de diretoria. Né? Em uma pequena e média empresa, muitas das vezes não. Se você entra e surfa a onda do crescimento junto, você com certeza vai junto também. Eu gosto de dizer que isso é um terra fértil, tá? Pequena e média empresa é terra fértil que se você jogar sementinha lá, você não precisa nem de enterrar ela, né? A grande empresa, ela tem processo e muitas das vezes ela tá colocando o estagiário só pelo fato do custo. E aí, o que ela vai fazer quando ela coloca só pelo fato do custo? Ela vai te cozinhar os 2 anos, né? Que é o prazo máximo, não é isso, Lu? Prazo de contrato são 2 anos. Então, ela pode te cozinhar os 2 anos. E aí, qual que é o lado bom disso? É você aprender o máximo possível de processo. Exato. Porque a empresa grande tem processo, tá? E na empresa pequena, você aprende operação. Isso. Então, se você tiver 3 anos de estágio, né, sendo os 2 numa empresa grande e numa pequena, cara, você vai ser um empresário, ou você vai ser um excelente diretor, um excelente dono, ou um excelente estoquista, enfim. Você vai ser um excelente profissional. E saiba que o excelente profissional hoje, ele dita o salário dele. Né? Eu já vi profissionais aí da área de desenho técnico sendo cobiçado por indústrias, e esse funcionário é igual jogador de futebol. O cara fala assim, cara, eu saio, eu vou para a sua, mas eu preciso que você me pague uma luva, ou seja, eu quero 1 ano de salário como garantia para eu sair daqui para ir. Exatamente. Isso é valor, você cria esse valor com a sua experiência. Porque nenhum curso vai te ensinar nada que você faz enquanto estagiário. E é bom. Se a pessoa te servir café, sirva café. Saiba que muitas das vezes aquele dono da empresa está testando a sua humildade também. Exatamente. E está muito em falta hoje em dia o servir, né? Servir é milenar, né, cara? A gente pega aí
né? Tudo que deu certo hoje em dia, né? Você vê as pessoas servindo, né? Então, servir mostra que você é diferenciado do outro, né? Eu acho que é uma das principais, né, características de um bom estagiário, é aquele que serve, né? É aquele que, cara, isso daqui não é para eu fazer, mas eu já vou pegar, eu já vou fazer aqui, né? Com certeza você vai ser visto como diferenciado só de fazer essa coisa básica, né? No Brasil não é muito difícil, né, ser diferenciado, Daniel, porque a grande maioria das pessoas, né, é da média para baixo. Então, para você ser diferenciado no Brasil, basta ser, né, pequenas atitudes ali no seu dia a dia, né, que você vai conseguir, né, ter um salário diferenciado, ter um cargo diferenciado, mas isso só vem se você também fizer uma entrega diferenciada, né? Então, você precisa explorar cada vez mais, como você falou, todas as áreas da empresa, sendo jovem, né? Muitas das vezes uma ideia sai sua, né, e você muda um processo e as coisas começam a fluir mais, e aí vem mais lucro, e você ganha sobre esse lucro, né? São diversas possibilidades sempre, Daniel. Eu sou muito encantado com o empresário que entende, né, o estagiário ali dentro, né, podendo ser de fato a pessoa que vai substituir ele na hora que ele tiver de férias, né, e o estagiário tomando ali conta depois, né, de passar por todo esse processo, que ele vai entender a empresa, né, como o próprio dono entende. É isso que você falou, Lu, faz todo sentido do servir. Eu adoro esse termo. Meu Instagram deve ter umas 5, 6 postagens falando sobre o ato de servir. É milenar, claro, né? Isso, inclusive, está lá nas escrituras, né? Está na Bíblia falando sobre a servidão. E o fato de servir, enquanto eu era funcionário nessa empresa, eu já fiquei de motorista uma vez, do diretor da empresa, fora do horário de trabalho. E muitas das vezes eu já acompanhei ele, nessa de ser motorista, em reuniões importantíssimas, que eu, enquanto funcionário, não estaria naquela mesa. O acesso Mas por... que você teve, né? Exato. Quando você serve, são várias coisas ativas, né? A reciprocidade, a gratidão. Quando você serve algo ou alguém, você tem uma gratidão instantânea, o retorno é na hora, é o melhor investimento do mundo. Né? Quando você faz algo bom para alguém, volta na hora, você se sente bem e tal. Exato. Mas isso também te dá a oportunidade de você sentar em mesas que talvez o seu dinheiro ou nenhum dinheiro compre. Às vezes, por você talvez servir alguém, ou seja, dirigindo, seja qualquer outra coisa, essa pessoa vai precisar encontrar talvez com um empresário grande ou um político estratégico que você jamais poderia pensar se fosse encontrar. Se sentar naquela mesa, participar daquela conversa de alguma forma, mesmo que fique calado. Né? Então, isso é muito importante. E uma coisa que eu falo muito, eu não vou lembrar aqui, então eu não vou mudar agora para poder não passar muito, tem uma passagem na Bíblia que fala do servo inútil. O servo inútil é aquele que só faz aquilo que é mandado. E aí tem muito a ver com o que a gente falou. Né? Se você só fez aquilo pelo qual te pediram, você é inútil. Sim. É inútil. É importante que você faça sempre a mais. Porque o a mais, ele vai te abrir horizontes, como a gente já falou. Né? Ô Lu, me fala uma outra questão em relação a estagiário, por exemplo, que é uma dúvida, além dessas que a gente já tratou, tempo de contrato, como contratar, tempo máximo de contrato, jornada de trabalho, se tem ou não que bater ponto, isso a gente já falou, né? O bater ponto, na verdade... Não tem obrigatoriedade nenhuma, mas é facultativo, tá? Tem empresa que cadastra o estagiário lá, principalmente quando é uma empresa que já tem, né, o controle de ponto, né? Ela pode cadastrar o estagiário e bater o ponto, é bom para as duas partes. Deixa eu falar uma coisa de ponto, uma experiência que eu vivenciei numa empresa uma vez. A gente lidava com a equipe de obra, e a equipe de obra, a gente acaba para fazer iniciar, às vezes, uma obra muito rápida, a gente precisa contratar sem muito critério. Correto. O que eu falo sem muito critério? A gente olha muito a escolaridade, normalmente é baixa no serviço braçal, a escolaridade baixa ou quase nenhuma, né? Muitas das vezes essas pessoas, elas são, não vou saber dizer o nome da palavra agora, mas são pessoas que cometem algumas coisas, né? Por exemplo, bebe de noite, bate na mulher, comete esse tipo de situação. E é comum acontecer, infelizmente.
E aí, quando você bate o ponto, eu vou dar uma dica para você. Você às vezes, não quero, não sou obrigado, eu tenho menos de 10 funcionários, ou é estagiário, não quero bater ponto. Se esse cara fizer alguma coisa, cometer um crime dentro do horário de trabalho, e você, porventura, não controla a jornada dele, ele pode alegar que estava trabalhando e você não tem como comprovar que não. Ainda vai ser o Então, álibi dele ainda, né? você vai ser o álibi desse cara. Então, assim, fica atento, porque é um insight que pode valer, viu, cara? Pode valer demais. Ele vai falar, não, você bateu o ponto na empresa, foi 10 horas da manhã. O que aconteceu contigo aí foi 8h30. Uhum. Então, tipo, não me enrola nessa não, porque dá problema, né? É verdade. Hoje em dia é brabo, meu amigo. Ô, Lu, o que mais? Como é que as pessoas que hoje estão aí em idade escolar, você falou de estudar tanto faculdade, curso técnico e estudo regular também, né? Superior, sim. Só o superior, o regular ele entra só Não, como menor aprendiz. isso aí, você falou faculdade primeiro, né? Isso aí, faculdade, né, que é o superior, o técnico e o médio também, tá? O estagiário é o quê? A partir de 16? A partir de 16 anos. Tem que ter 16 anos e estar matriculado. Então, vai ser aquele estagiário ali que já está no segundo ano, na grande maioria das vezes. Segundo, terceiro ano. Não, beleza. Então, como é que essas pessoas conseguem cadastrar currículo com vocês? Como é que funciona esse processo? O melhor canal, Daniel, é aqui no Instagram mesmo, tá? Pode chamar a gente via direct aqui, a gente vai encaminhar, né, o telefone do nosso RH direto. Vocês vão falar ou com a Camila, ou com o Luciano, ou com o Pablo, ou com o Matheus. A gente tem 4 pessoas aqui que trabalham, né, diariamente, né, buscando esses jovens, tá? Então pode chamar a gente aqui pelo Instagram mesmo, que você vai ser respondido, né, e a gente vai entrar em contato com você para entender, né, o curso que você faz, qual, né, o que você está procurando, né, e aí a gente vai te direcionar para alguma vaga, ou então, né, até mesmo se não conseguimos te direcionar agora, né, a gente dá dica, a gente fala onde pode melhorar, esse currículo dá para ser um pouco melhor, né, então o nosso time ele está pronto para ajudar você de fato aí, você que quer, né, realmente uma colocação no mercado, a gente está aqui pronto para ajudar você a conseguir. Boa. E o empresário, o mesmo caminho? Empresário, mesmo caminho, amigo. Pode chamar a gente aqui também via Instagram, tá? Que aí eu mesmo vou pegar, eu mesmo atendo, tá? E vou até a empresa, né? A gente bate um papo, porque o importante, né, falando agora do empresário, é a gente entender, né, o que aquele empresário precisa no dia a dia. Para a gente aqui na Start, pouco importa se ele está no primeiro, segundo, terceiro, quinto período, né, se ele está no ano final ou se ele está começando agora. Eu preciso entender o que ele espera daquele estagiário e aí sim a gente vai falar para ele, né, quem é o estagiário que consegue atender ele. E aí a gente vai alinhando isso, né, e modelando para que o empresário, na hora de receber o estagiário, né, ele se sinta ali completamente capaz de guiar aquele estagiário, que ele seja dentro do perfil, né, esperado. Né? A gente faz, né, aplicação de teste de perfil em todos os estagiários aqui. Então, me pedir um estagiário para a vaga comercial, né? Na grande maioria das vezes a gente vai mandar, né, um estagiário com perfil, né, D muito mais alto do que um perfil S, né? Então a gente faz com que o estagiário não se sinta um peixe fora d'água na hora que ele chega para fazer as atividades diárias dele. Então essa plataforma, né, que a gente tem de DISC, né, de perfil comportamental, que muitas das vezes as empresas, né, só fazem para cargos, né, sênior, né, cargos de gerência, a gente aplica aqui na base, né, e isso faz na grande maioria das vezes que o estagiário chegue para trabalhar e não se sinta ali um peixe fora d'água fazendo uma atividade que não condiz ali com o perfil dele. E o que é isso aí que você falou? Perfil TS? O que é isso? Então, o perfil comportamental, a gente tem 4 perfis, né? O perfil mais diretivo, né? A pessoa que pega e executa, né? A gente tem o perfil influente, né? A pessoa que gosta de conversar, ela gosta de causar influência nas outras pessoas, né? O perfil calculista, né? Na grande maioria das vezes, quem tem o perfil comportamental, né,
com muito mais calculista do que o outro, é aquela pessoa que vai se dar bem nas planilhas, né? Analisar número, né? Ela vai pegar ali, muitas das vezes, uma métrica de Facebook e vai conseguir, né, destrinchar aquilo, né? E, por último, a gente tem o perfil social, né? É aquele perfil, igual você falou, perfil de quem gosta de processo, né? Então, se uma empresa me pede, né, Luciano, preciso de um estagiário para ajudar a criar os processos aqui da empresa. A gente vai atrás, né, de um estagiário com esse perfil predominante, porque ele vai chegar lá por si só, ele já é um estagiário organizado, né? O perfil dele é de ser mais organizado. Consequentemente, ele vai conseguir criar processos melhor do que um perfil diretivo, que ele vai querer chegar, vai pegar, fazer as coisas e etc. Alguém precisa frear ele, né? Então, a gente faz toda essa análise para, na hora de enviar o estagiário para né, a empresa, né, se sinta ali de fato, caramba, foi esse menino que a gente pediu, foi essa menina que a gente pediu, né? E do mesmo jeito o estagiário, na hora que chega lá, ele fala, putz, essa função aqui eu gosto de fazer, né? Então, a gente tenta encaixar com que as duas partes se sintam mais confortáveis possíveis, né, para conseguir exercer as funções ali do dia a dia. Show de bola, Lu, show de bola. Você explicou bem. Tem alguma coisa que você quer complementar? Cara, eu tenho um número aqui que realmente ele me deixou um pouco preocupado, né? Saiu uma pesquisa recente, Harvard agora, né? Que apenas 1% dos jovens da geração Z querem ter um cargo de liderança, né? Então, isso é preocupante demais, né? A gente precisa de jovens líderes, né? Tanto na área privada, tanto na política, né? Tanto em cargos públicos, né? A gente precisa de jovens líderes, né? Então, a gente está sempre plantando aqui na Eustágio uma sementinha da liderança, né? Então, essa pesquisa saiu, né? Isso me deixa preocupado e aí eu peço até a sua colaboração de quando ver um jovem, Daniel, sempre plantar aí essa sementinha da liderança. Eu sei que você fala para diversos jovens sempre, né? Porque a gente precisa de jovens líderes, né? Então, nada melhor, né, do que a gente entender que isso está cada vez mais escasso, né, e continuar semeando aí para que eles, né, se sintam ali, né, na obrigação de fato, né, de serem líderes, né, porque todo mundo, né, tem aí no mundo uma obrigação, né, muitas das vezes social, né, então é esse apelo aí que eu faço aí. E para quem está assistindo a gente aí, que é jovem, cara, ser líder, né? Ser governante, né? Governar, né? Dá muito trabalho, mas também é muito gratificante. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, que eu falei, eu mencionei, né, o Fórum de Davos aqui mais cedo. E o que acontece? As pessoas estão muito atreladas à liderança, ser aquela pessoa de ser um chefe. Alguém que vai mandar em alguém, né? Isso é da época do comando e controle, isso ainda existe em muita organização, mas tem prazo de validade, porque a organização vai começar a ter problemas sérios se ela não mudar a cabeça, né? O objetivo agora é a relação de propósito com o negócio, com o objetivo. Então, eu gosto muito de falar, indico para líderes, e falo isso até com os alunos lá na escola, é que líder você tem que ser da sua carreira. Então, independente se você gerencia pessoas ou não, você tem que, no mínimo das hipóteses, gerenciar a sua carreira. E o que é gerenciar a sua carreira? Você fazer isso que eu falei. Olha, por exemplo, lá no site, no Fórum de Davos, quais que são as habilidades do futuro. Estou com elas abertas aqui rapidamente, as habilidades em alta até 2025. Vou falar 5 delas, as 5 primeiras. Pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégia de aprendizado, resolução de problemas, pensamento crítico e criatividade. Talvez somente a estratégias de aprendizado, a segunda aí, eu acredito que a inteligência artificial vai suprir. Tá? Criatividade, inteligência artificial não supre. A inteligência artificial, ela movimenta informações. Ela precisa buscar informações em algum lugar. Ela não cria, não inventa nada. Então, ou seja, ela vai pegar todas as informações que tem no meu nome, por exemplo, na internet, onde tiver, e vai juntar. Faça um teste, pesquisa sobre vocês.
quem é fulano de tal, lá no chat GPT. Olha o que eles vão, bota seu nome todo. Não bota nome e sobrenome, não. Olha o resultado que vai vir lá. Então, ou seja, ali está juntando informações de várias coisas. Dentre esses links aqui, está lá, liderança é a sexta, habilidade de liderança, uso e monitoramento de controles, programação, experiência do usuário, inteligência emocional, pessoal. A gente, depois da pandemia, isso afundou, tá? A inteligência emocional afundou. Todos nós sofremos com inteligência emocional, sofremos porque mudou muito o aspecto de mercado. Enquanto empresário, tudo virou. Então, a gente precisa ter isso. Então, você que está aí, início de carreira, né, que é uma pessoa que está dentro da EvoStaff, entra aqui no site, joga na internet, assim, Fórum Davos Habilidades. Você vai achar pelo menos 15. Persuasão, negociação, análise e avaliação de sistemas. É aí que você tem que investir o seu tempo. Então, para de olhar Reels, para de olhar TikTok, para de ver série, para de assistir filme. Por quê? Isso aqui é até 2025. Com o fato que está em inteligência artificial, isso aqui vai mudar demais para 2030, tenho certeza disso. E aí, possivelmente, seja tarde. E quem bebe água limpa é quem chega primeiro. Então, assim, já dá uma estudada aí sobre isso, olha isso. Então, Lu, eu te mando esse link depois, dá um jeito de fazer um post sobre isso, aí porque tem tudo a ver, né, no Instagram de vocês, da Evo, porque é isso que as pessoas precisam. Elas têm que olhar para lá, não é olhar agora. Eu hoje conversei com uma que falou que quer ser advogada, ela está no 8º ano. Eu falei, você ainda tem mais 4 anos para cumprir de escola, mais 5 de faculdade. Daqui 10 anos, não pensa que você vai advogar igual sua mãe, que é advogada, advoga hoje não, tá? Então já não começa a olhar lá na frente para você ver, porque não vai nessa, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Seu trabalho vai ser outro daqui a 9 anos. Se fosse daqui a 5, você o mesmo conceito, vamos mais a 9. Exatamente, cara. Tudo muito rápido, né? A pandemia veio aí e acelerou tudo mais do que já estava acelerado, né? E causou tudo isso que você falou aí, né? As pessoas emocionalmente, né, menos inteligentes, né? Inteligência emocional é uma das coisas mais importantes, né, que existe e hoje está muito em falta de fato, né? E eu ouvi você falando aí resolução de problemas, eu acho que está no 3º, né? Resolver problemas é onde as pessoas são bem remuneradas. Se você pegar uma pessoa que é bem remunerada, você pode ter certeza que ela resolve algum tipo de problema. Pega o médico mais bem remunerado que tem hoje em Juiz de Fora. Te garanto que ele resolve um problema gigantesco que a grande maioria dos outros médicos não resolve. E isso é para todas as carreiras. Isso é verdade. Seja um resolvedor de problemas. É só assim que você vai crescer, né? Lu, obrigado, Lu. Suas considerações finais. Vou deixar de antemão meu agradecimento mais uma vez, inclusive a quem participou aqui da live também. Essa live ela vai ficar disponível no YouTube, a gente vai publicar aí ao longo da semana. E eu agradeço mais uma vez seu tempo, Lu. Espero que a gente consiga levar informação de qualidade aí para o seu time de estagiários, né? Com certeza, Dani. Obrigado aí também, aí, mais uma vez, pelo convite, né? Pelo seu tempo que você está dispondo aí. Já é a 2ª semana que você está fazendo de jornada, né? 3ª já. 3ª. Plantando a sementinha aí em diversos empreendedores, né? E a gente precisa disso, né? Eu acho que a maior retribuição, né, social que a gente pode dar, né, é a geração de emprego, né, cara? Eu acho que gerar emprego modifica a vida, né? Leva a pessoa para outro patamar, né? Já vi diversos estagiários aqui entrando numa empresa ganhando 400, 500 reais de bolsa e hoje aí está ganhando 3, 4, 5 mil reais em cargos de gerência, né? Então é possível para todo mundo, né? Então, obrigado aí pela oportunidade. Grande abraço, meu amigo. Obrigado a você, Lu. Grande abraço, gente. Até mais. Valeu.